Hoje eu vou te contar uma verdade desconfortável, mas necessária. Dividir tudo com os outros não te aproxima, como dizem. Muitas vezes, isso te enfraquece. Existe a crença de que vínculos verdadeiros nascem da exposição total, de que quanto mais você se abre, mais próximo se torna. Mas a realidade é que transparência em excesso não é força, é vulnerabilidade disfarçada. Falar demais não te fortalece, te deixa exposto. Quantas vezes você já compartilhou algo que no fundo sabia que não precisava ser dito e depois percebeu que aquilo não trouxe conexão nenhuma, apenas uma sensação incômoda de exposição? Dentro do estoicismo, a força nasce do silêncio, do autocontrole e da capacidade de preservar o que é pessoal. Quando você se expõe demais, entrega partes de si ao julgamento externo. As expectativas aumentam, as opiniões ganham peso e, sem perceber, você começa a depender da validação dos outros para se sentir seguro. É nesse ponto que a autonomia emocional se perde. A verdadeira força não está em dizer tudo, mas em saber exatamente o que deve permanecer guardado. E se esse tipo de reflexão está fazendo sentido para você, já aproveita para seguir o canal e deixar o like. Isso ajuda muito a manter esse conteúdo vivo e a alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso. Agora continua comigo, porque isso é importante. É no silêncio que a força real é construída. Não falo de isolamento, mas da escolha consciente de manter pensamentos, emoções e planos em uma esfera privada. Nem todo medo precisa ser compartilhado. Nem toda insegurança deve ser exposta. Quando você fala demais sobre seus medos, pode até sentir um alívio momentâneo, mas não resolve a raiz do problema. Pelo contrário, muitas vezes alimenta essa fragilidade. Ao buscar proteção externa, você entrega o controle do que sente a outra pessoa. A verdadeira força está na autossuficiência emocional, na capacidade de enfrentar seus próprios medos internamente. Quem expõe demais suas fraquezas se torna um alvo fácil. Quem aprende a lidar com elas em silêncio se torna inabalável. Quando você expõe demais seus medos, permite que eles fiquem vulneráveis às reações externas. A força verdadeira nasce quando você aprende a enfrentá-los sem depender de ninguém. Não é preciso fazer um espetáculo das suas dores, nem transformá-las em desculpa para não agir. O caminho é outro. Aceite seus medos, encare-os de frente e use essa energia como combustível para se fortalecer por dentro. Você tem controle sobre a sua resposta emocional e, quando para de buscar conforto fora, começa a perceber que o medo não é um muro, é uma ponte que precisa ser atravessada. Repita para si mesmo: eu sou capaz de enfrentar meus medos em silêncio e com firmeza. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, aproveita agora para seguir o canal e deixar o like. Isso ajuda muito esse tipo de mensagem a chegar a mais pessoas que também precisam ouvir isso. Agora segue comigo, porque isso é essencial. O mesmo vale para sonhos e ambições. Eles são o que nos movem, mas muitas vezes cometemos o erro de compartilhá-los cedo demais, buscando validação externa, como se a aprovação dos outros fosse o que tornasse esses objetivos possíveis. A verdade é que quanto mais você expõe suas ambições, mais vulneráveis elas ficam ao julgamento, às dúvidas e às expectativas alheias. Nem todo feedback é construtivo e nem toda opinião está alinhada com o que você realmente deseja. Quando você depende dessa validação, fragiliza o que poderia ser uma visão sólida. O estoicismo ensina a focar no processo e no controle interno, não nos aplausos do mundo exterior. Pense em uma construção. Ninguém vê a fundação, mas é ela que sustenta tudo. Ela é feita em silêncio, com paciência, sem pressão externa. Seus sonhos precisam dessa mesma base interna.
Quando você compartilha, antes de terminar a construção, cria mais pressão do que motivação e passa a construir para agradar os outros, não a si mesmo. Você controla o seu tempo e o seu ritmo. Os resultados podem demorar, mas isso não abala sua confiança quando você não espera a aprovação de ninguém. A dúvida sobre si mesmo é uma batalha silenciosa que todos enfrentam, e o erro mais comum é tentar resolvê-la fora. Buscar opinião, validação ou confirmação apenas adia o problema e entrega sua autoimagem às mãos dos outros. Quem se governa de verdade não precisa de validação constante. A percepção externa pode até ajudar em alguns momentos, mas nunca deve ser a base de quem você é. Imagine um campo de batalha interno. A luta real não é contra os outros, é contra as dúvidas e os medos que vivem dentro de você. No momento em que você permite que julgamentos externos definam suas decisões, você perde o comando. Um líder que olha para fora enquanto a guerra acontece por dentro está condenado ao fracasso. O verdadeiro controle nasce de dentro. Você é o estrategista desse campo e, quando busca confirmação externa, enfraquece sua própria posição. O que poderia ser resolvido com reflexão e consciência vira um conflito constante com o mundo. Em vez de procurar respostas fora, volte-se para dentro. O que você sente não é fraqueza, é sinal de autoconhecimento. Insegurança não é um pedido por opinião alheia, é um convite para olhar sua própria trajetória. A confiança, a clareza e a verdade sobre quem você é já estão aí, esperando para serem acessadas. Eu sou meu próprio juiz e minha própria verdade. A vida traz desafios, dores e conflitos para todos. Isso é inevitável. O erro está em usar o sofrimento como justificativa para atitudes impulsivas ou destrutivas, como se a dor fosse uma permissão para falhar. E se essa mensagem está fazendo sentido para você, aproveita agora para seguir o canal e deixar o like. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que também precisam fortalecer a mente e a postura diante da vida. Agora continua comigo, porque isso é essencial. O sofrimento pode ser real, pesado, mas quando você o usa como desculpa, se torna prisioneiro dele. A resiliência não é negar a dor, é crescer a partir dela. Pense em um navegador enfrentando uma tempestade. Ele não controla o vento nem as ondas, mas controla a rota. Da mesma forma, você não controla os desafios, mas controla sua resposta. As dificuldades deixam de ser obstáculos quando se tornam treino mental. Use os conflitos como alavanca, não como desculpa. A vulnerabilidade é humana, mas não precisa ser exibida. Fraquezas não devem definir sua identidade. Assim como um motor poderoso perde respeito quando suas partes frágeis são expostas, você enfraquece quando transforma suas limitações em espetáculo. Trabalhe em silêncio. Fortaleça-se por dentro. Afirme isso agora. Eu sou mais forte do que qualquer tempestade. O mesmo acontece com a sua imagem. Quando você expõe suas fraquezas, aquilo que poderia gerar compreensão muitas vezes cria uma percepção de fragilidade que enfraquece sua autoridade. Fraquezas não precisam ser explicadas nem justificadas. Elas precisam ser trabalhadas em silêncio. Não há necessidade de transformar limitações em desculpa para não agir ou para adiar responsabilidades. Quanto mais você compartilha, mais passa a depender da compaixão alheia, e isso corrói sua confiança interna. A força verdadeira não é a ausência de vulnerabilidade, é a capacidade de senti-la sem permitir que ela te derrube ou te defina. Essa força é construída por dentro e não precisa de validação externa. Pense em um sistema mecânico. Quando algo falha, o ajuste é feito internamente. Expor a falha para todos só diminui a confiança no sistema. O mesmo vale para você. Ajustes reais não precisam de plateia.
Você tem o poder de fortalecer seus pontos fracos de forma silenciosa, sem pedir aprovação, sem anunciar mudanças. Não se engane achando que sua fraqueza precisa ser vista. Ela precisa ser superada. A maior força nasce quando você trabalha no silêncio e deixa que apenas o resultado apareça. E se esse conteúdo está te ajudando a enxergar isso com mais clareza, aproveita para seguir o canal e deixar o like. Isso ajuda a manter essa mensagem viva e alcançar mais pessoas que também precisam ouvir isso. Agora continua comigo. Existe também uma tendência humana de falar demais sobre planos futuros, buscando apoio ou reconhecimento antecipado. Mas revelar seus planos antes de ter algo concreto é perigoso. Falar sobre o futuro cria a ilusão de progresso e enfraquece o compromisso com a ação. Muitas vezes, essa vontade de mostrar o que ainda não existe nasce da insegurança e da necessidade de validação. O estoicismo ensina o oposto: agir com humildade e discrição. O que é sólido começa em silêncio. Grandes construções não anunciam seus alicerces. Eles são invisíveis, feitos sem aplausos, com paciência e foco. Reconhecimento sem esforço é vazio. A verdadeira conquista vem do trabalho silencioso, do esforço diário que não precisa ser exibido. Falar antes de agir cria a sensação falsa de realização. O caminho mais eficaz é simples e poderoso. Faça mais e fale menos. Quando a obra estiver pronta, ela falará por você. Deixe que suas ações falem por você. Permita que o progresso silencioso conduza a sua jornada, não discursos vazios nem promessas feitas para impressionar. Resultados verdadeiros não precisam de anúncio, eles aparecem. Guarde isso. Eu construo meus resultados em silêncio e ação, não em palavras. O mesmo vale para as relações. Amizades e conflitos fazem parte da vida, mas não devem ser expostos como peças de um jogo para ganhar validação ou reforçar imagem. A tentação de falar sobre amigos, inimigos ou pessoas ao seu redor é grande, seja para parecer superior, seja para se proteger ou se justificar. Mas esse é um dos erros mais comuns e mais perigosos. Quando você usa relações como comparação ou projeção, você enfraquece sua própria postura. Ao expor opiniões sobre os outros, você não revela quem eles são, revela quem você é. Relações são trocas internas e perdem força no momento em que são colocadas sob julgamento público. E se esse tipo de reflexão está fazendo sentido para você, aproveita agora para seguir o canal e deixar o like. Isso ajuda muito esse conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso. Agora continua comigo. O verdadeiro estoico não se molda ao julgamento alheio. A opinião dos outros sobre suas amizades ou conflitos é irrelevante. O que importa é como você se posiciona internamente. Relações não precisam ser explicadas, exibidas ou manipuladas para gerar respeito. Elas devem ser cultivadas em silêncio, com lealdade e discrição. Pense como em uma guerra. Ninguém mostra suas cartas antes da batalha. Quem expõe demais sua mão perde o controle do jogo. Da mesma forma, mantenha próximas e protegidas as relações que são valiosas para você. Discrição é força. Quem fala pouco preserva poder. Isso tudo só enfraquece sua posição, porque te coloca em um ciclo constante de comparação e julgamento. A verdadeira confiança nasce quando você se afasta da necessidade de validação externa. Se você quer respeito, mantenha suas relações em privado. Não é preciso justificar quem está ao seu lado, nem explicar quem você decidiu manter distante. Quanto mais você fala sobre os outros, mais vulnerável você se torna, porque entrega o controle da sua própria imagem ao julgamento alheio. Relações não existem para serem usadas como vitrine, existem para serem vividas com integridade. Guarde isso. Minhas relações são minhas.
e não precisam ser explicadas a ninguém. Quando você observa tudo isso com clareza, uma verdade se impõe. O poder real não está em expor, nem em dividir tudo com o mundo. Ele está no controle interno firme e silencioso. Aquilo que você escolhe não dizer é, muitas vezes, mais poderoso do que qualquer discurso. A verdadeira força nasce da quietude. No momento em que você entende que o que existe dentro de você já é suficiente, surge uma liberdade rara, a liberdade de não precisar de permissão, aprovação ou validação externa para ser quem você é. Você não precisa dividir seus medos, seus planos, suas fraquezas ou suas relações. O que você precisa é de um eixo interno sólido, que não precisa ser anunciado. Liberdade não é fazer tudo o que se quer, é saber o que não precisa ser feito. Controle é liberdade porque ele é silencioso. Ao preservar sua paz interior e seus pensamentos, você se torna imune às opiniões, aos ventos e às marés que tentam te tirar do centro. A verdadeira força sempre esteve no que não é visto. Não é a intensidade das suas palavras que te define, é a clareza do seu silêncio. No fim, não é o que você compartilha que constrói sua identidade, mas o que você mantém e fortalece dentro de si. Uma identidade que não se explica, não se exibe e não se justifica. Se essa mensagem faz sentido para você, comente. Eu sou inabalável e não preciso provar nada a ninguém. E lembre-se disso todos os dias. Tudo o que realmente transforma sua vida acontece longe do barulho. Força, caráter e disciplina nascem da constância silenciosa. Continue avançando sem plateia, ajustando o que precisa ser ajustado. No final, não serão suas palavras que dirão quem você é, mas a firmeza das suas atitudes quando ninguém está olhando.